general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Eu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela para virar o jogo, cara? Democrata é o... Olha o que a Globo acabou divulgando em uma reportagem no Fantástico. Eles acabaram entregando e mostrando a inocência de Bolsonaro. Antes da gente ir para o vídeo em que o deputado federal Gustavo Gayer, um resumo, ele fala um pouco sobre o que aconteceu ontem nessa reportagem. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Dá o joinha aí para crescimento do canal. 20 minutos, sério e profissional da Rede Globo, gastou 17 minutos falando do tal golpe. Mas aí, o jornalismo da Globo tá tão burro que na tentativa de incriminar o Bolsonaro, eles sem perceber acabaram inocentando o presidente Bolsonaro. E eu assisti, assim, eu tive estômago. Durante todo o programa de 17 minutos, eles soltaram algumas pílulas dos áudios que eram as conversas entre o general e os soldados e os oficiais ali do exército que foram presos. Eles não soltaram juntos, eles soltaram de formas separadas. Em cada intervalo, reforçando a ideia de que, de alguma forma, Bolsonaro estava por trás disso. Só que se você pega os áudios apenas os áudios, e toca eles juntos, uma coisa fica muito, muito clara. Bolsonaro era totalmente contrário ao plano, Bolsonaro era contrário ao golpe, era contrário a tudo isso que estava acontecendo, inclusive eles estavam revoltados com Bolsonaro. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Mário Fernandes se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Tô pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu tô pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Eu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando. Aqui fazendo uma clara alusão ao fato do Bolsonaro dizer sempre que vai ficar nas 4 linhas da Constituição. E aqui ele está revoltado com o Bolsonaro, o seu oficial do Exército. Eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar essa... Revoltado porque o presidente não assinou um documento que ele queria que o presidente assinasse para fazer o que ele queria fazer. Preste bastante atenção. Tudo mostra que o presidente Bolsonaro não fez, não queria, não tinha intenção, apesar de muita pressão. Virar uma Venezuela para virar o jogo, cara. Democrata é o... Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa. Esses são os áudios. O que a gente percebe ao escutar os áudios? Zero participação do Bolsonaro em quer que seja a conversa que essas pessoas estavam tendo. E quando o Bolsonaro é mencionado no sentido de ser contra, não assinar, andar nas 4 linhas,
inclusive deixando alguns membros desse grupo indignados e revoltados. Na tentativa de gastar maior parte do programa do Fantástico tentando incriminar o Bolsonaro, eles, sem perceber, acabaram mostrando que o Bolsonaro é inocente, completamente inocente. Sempre vão ter algumas pessoas mais exaltadas, com sangue à flor da pele, com vontade, falando coisas que na verdade nunca farão, e que para mim é isso aí. Esse tal grupo são de pessoas que estavam revoltadas, como existiam vários grupos no Brasil. Revoltados pelo fato da nossa Suprema Corte, do TSE, ter retirado um cara da cadeia e colocado ele na presidência do Brasil, ter censurado boa parte da população que apoiava o Bolsonaro durante as eleições, todos esses atos contra o presidente Bolsonaro ao longo do seu mandato de 4 anos, interferindo diariamente que o presidente pudesse exercer o mandato pelo qual ele foi eleito. Tudo isso foi causando muita indignação nas pessoas. E as pessoas começaram a verbalizar essa indignação. Agora, em nenhum momento o início de um crime foi cometido, não teve crime cometido para toda essa narrativa, para todos esses fogos de artifício, essa pirotecnia que estão fazendo agora. E, principalmente, não há nenhuma evidência da participação do Bolsonaro em nada do que está sendo falado. Mas não importa. O importante é prender o Bolsonaro. Porque ele é um cara que, em qualquer lugar que ele vai para o Brasil hoje, ele leva milhares de pessoas para as ruas, enquanto o Lula só está caindo na sua rejeição, cada vez maior a sua rejeição. Porque Bolsonaro, ele representa, assim, um perigo muito grande para esse sistema que quer controlar todo o nosso país, a nossa liberdade de expressão, as nossas instituições. Tem que ser preso. Só que para isso tem que se criar uma narrativa. Com a ajuda da imprensa, vamos tentar pintar ele de um golpista. O perfil do PT no X, antigo Twitter, dá mais atenção e destaque a Jair Bolsonaro e a nomes ligados ao ex-presidente do que ao seu principal líder, o presidente Lula. Desde que o inquérito da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado começou a vazar nos meios de comunicação, o partido fez 37 postagens ou retransmissão de outras postagens até a manhã do último sábado. Desse total, 15 eram críticas ou informações sobre Bolsonaro. No mesmo período, as publicações sobre assuntos relacionados a Lula foram apenas 7. Outras 15 se referiam a temas diversos e informações mais neutras. Já Jair Bolsonaro voltou a rebater as acusações de que organizou o suposto plano de tentativa de golpe. Enquanto cortava o cabelo, Bolsonaro disse que a Polícia Federal criativa de Alexandre de Moraes é uma piada. Vamos ouvir. É uma coisa absurda essa história de golpe, absurda. Vai dar golpe com um general da reserva e 4 oficiais superiores, pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva. Não encontra um só respaldo na lei que faz da preventiva prender esses 4 oficiais. E o golpe de táxi, presidente? Golpe agora não se dá mais com tanque, né? Se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque o táxi, não tinha um táxi na hora. Pelo amor de Deus, é uma piada essa PF criativa do Alexandre de Moraes. Depois das bolas de gude, né, dos estilingues, nós temos o táxi. Você acha, professor Suano, que retroativamente a mulher do Luciano Huck deve ser presa? Porque ela é muito perigosa, já que ela vai de táxi, você sabe. Olha, Padre Lato, eu vou falar do fundo do coração. Nós já chegamos no ridículo. Você já demonstrou juridicamente, primeiro, que isso não deveria nem estar sendo levado na condição que está, para tentar criminalizar por golpe de Estado ou tentar imaginar que isso seja uma preparação para o golpe de Estado. Juridicamente isso é inviável. No entanto, o único problema que tem aí, vamos botar o quadro geral. Vem um senhor que comete um suicídio, nós temos um G20 que foi uma peça de horror, mas ali tentou-se de alguma maneira divulgar para o mundo que havia pessoas aqui interessadas em matar presidente da República num suposto golpe de Estado preparado com 3 minutos. Uma minuta com uma página que foi no início de 2023 que foi achado e outra minuto que foi achada agora que foi impressa exatamente na impressora do gabinete do presidente ou da secretaria que está da Secretaria-Geral do não sei o que, não sei o que lá.
E ali foi, e eles distribuíram. E alguns indivíduos tentaram... O que é viável você imaginar de tudo aquilo que aconteceu? Sabe que eu entendi uma coisa agora? Me veio uma iluminação. É por isso que o Pedro Cardoso, o ator, estava tão nervoso. Porque não chamaram o táxi Carrara, táxi. É possível que tenha sido isso mesmo. Mas olha, uma coisa é viável que possa ter ocorrido. O quê? Que se tivesse tentado entender, afinal de contas, com todo respeito, eu sei quem foi que escreveu esse artigo da Constituição, e é um dos maiores juristas da história do Brasil, não é da atualidade. Mas tentar entender aquela coisa que é o artigo 142. Porque é algo que você não sabe para que serve, você não sabe como interpretar aquilo. Aquilo é muito provável e é possível. E se não o fizeram, estão errados. Porque aquilo, qualquer indivíduo que esteja ocupando a presidência da República, ocupando a presidência do Senado, a presidência do Supremo ou a presidência da Câmara dos Deputados, tem o dever de olhar para aquele artigo 142 e tentar entender o que diz aquela porcaria. Porque ninguém sabe o que aquilo diz. É possível que tivessem feito reunião sobre isso. A minha interpretação, por exemplo, é que é um artigo inútil. Mas é a minha interpretação. Inútil. Você quer ver porque só um é um problema? artigo que se anula. Você quer ver só um problema? Tudo bem, se qualquer um dos poderes pode convocar as Forças Armadas para restaurar o equilíbrio entre os poderes, caso um deles tenta se sobrepor, quem que vai convocar de qualquer um desses poderes? Individualmente? E se o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, suponhamos que o Legislativo convoque, ele vai passar por cima do chefe supremo das Forças Armadas? Exato, Já viu coisa mais mal escrita? Agora, é possível que tenham tentado estudar aquilo, mas não existe nem ilegalidade, nem preparação para golpe. Tenta-se entender, afinal de contas, os riscos que poderiam estar, caso não eles, mas alguém de um outro poder que se acha que é quarto poder, tivesse querendo, por exemplo, convocar, já que estava de namorico com oficiais generais. Agora, o PT está tentando alterar o artigo, tem um projeto de lei, né, acho que é do Zaratini, do PT, que dá para o presidente da República e somente ele o poder de fazer essa convocação. E isso sim viabiliza o golpe. Agora, projeto do Zaratini, do PT. Porque ele é esperto, ele quer que apenas o presidente da República pode fazer essa convocação. Basta ele ter generais que fiquem ali segurando lá as pastas para ele. É possível que tenha? É. Agora, veja, estava mal escrito, é possível que eles estivessem tentando entender aquilo, porque a sociedade, parte da sociedade estava solicitando, parte das autoridades solicitavam, parte da elite solicitava. Então, se pessoas estavam dizendo, interpretem o artigo 142, era dever deles estarem tentando interpretar. E daqui a pouco o STF vai interpretar assim. Porque lembra que ele interpretou o marco temporal, o Gesiane, lá o projeto de lei, e fala assim, não, esse negócio de a época da Constituição... Não, a Constituição não quis dizer o que está escrito na Constituição, então não pode ser assim. Vai cair no STF, o STF vai falar assim, só o STF pode convocar o Exército. Eles podem fazer isso também. Mas eles vão fazer... Eles já falaram que são quarto poder? Exato, eles já falaram que eles são políticos, eles são quarto poder. Naquele cursinho completamente ridículo que eles dão de democracia, eles falam que eles são poder moderador, eles ensinam isso naquele curso de democracia. Então, assim, não está muito distante de ser esse tipo de coisa. Agora, vamos lá, vamos por partes. Primeiro aí, o fato do PT citar mais que o Bolsonaro. O PT é um partido que, graças a Deus, aí vem acabando, né? Eles estão meio desesperados. As eleições municipais mostraram isso e a forma de ter relevância dentro de rede social, uma vez que eles não dominam o campo da rede social e por isso que eles têm essa sanha tão grande de censura ali dentro. Mas o ponto é que a única forma de ter relevância ali dentro é realmente falando do Bolsonaro, é tentando aí bater em cima da direita e colocar essa história do golpe. Olha, essa história do golpe, o Bolsonaro ele resumiu ali. É um golpe com táxi, uma minuta que foi impressa dentro do palácio. Eu tenho a sensação que ele imprimiu e saiu assim, ó, balançando, mostrando para todo mundo. Na verdade, quem imprimiu é aquele sujeito que está preso. É o que está preso, né? Tá, tudo quem bem. imprimiu na sala dele, na sala do... O sujeito que está preso por ter impresso, imprimiu na sala dele. Sim. O sujeito que está preso por ter impresso e por fazer parte daquele grupo. Que é o sujeito que tentou convencer o Bolsonaro a trocar o ministro da Defesa para pôr um que o Bolsonaro não quis. Exato. Então, assim, pela premissa de golpe, vamos assumir que a premissa do STF, quem salvou a democracia no final das contas foi o Bolsonaro. Que não quis. Que falou, não, eu não quero, não vou fazer a troca. Admitindo o erro, que está... Tudo
foi feito errado? Quem salvou a democracia foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Só ele. Que no direito é desistência voluntária. Até o fato de ter ido para os Estados Unidos antes de acabar o mandato, vai ver a pressão era tanta que ele falou, não, eu vou viajar. Foi embora. Assim não vai ter nada. Desistência voluntária, tecnicamente é o nome disso. E eles encontraram mensagens que eles compartilhavam entre eles, que eles estavam bravos com o Bolsonaro e usavam palavras feias e xingavam e tal. Então, assim, se a premissa é a do golpe, dentro dessa premissa, quem salva a democracia é o Bolsonaro, não o STF, não o Lula, não o PT, não a Gleice, nenhum desses aí, PSOL, nenhum desses que ficam vociferando todos os dias salvaram a democracia. Quem salvou é o Bolsonaro. E aí, de novo, eu acho tudo... vídeo na qual a Jojo Todinho informa que ofereceram 1,5 milhão para ela fazer campanha para o governo atual. Ela fala também que vários artistas receberam dinheiro para defender o governo, para fazer campanha para o governo, a favor do governo. Vamos assistir o vídeo. Me ofereceram 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente. Mas você já teve alguma proposta para apoiar algum político? Já tive. Conta pra nós, Jojo, que essa história é boa. Essa é bomba, essa vai viralizar. Problema, já tô me atacando, eu falo mesmo. Já tô me atacando, eu tenho que falar mesmo, que eu não falei, não contei. Me ofereceram 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente. Eita. Eita, Jojo eu falei que não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, para várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais aí. Para não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. Quando eu cheguei lá, era para apoiar... Eu falei, desculpa, gente. Para apoiar o Lula na época das eleições. Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro para fazer campanha. Não era um movimento... E eu não aceitei. Se para mim ofereceram 1,5 milhão, imagine para outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Quanto não só ganharam, quanto continuam. Olha o que ela falou. Justifica muito porque que esses blogueiros... eles defendem tanto o governo atual. Eles defendem o governo atual e são a favor de aborto, de MST. Eles estão nervosos. A gente entende por que esses blogueiros jornalistas defendem tanto o governo atual. A Jojo Todinho acabou de falar. Ofereceram para ela não aceitou, mas outros artistas, como ela mesma falou, receberam dinheiro do governo para fazer campanha e continuam fazendo campanha defendendo o governo, como esses blogueiros aí que se dizem jornalistas, né? Que defendem e estão nervosos por conta da CCJ, que pode votar a PEC do aborto e o pacote anti-MST. Eles são a favor de tudo que... Vejam como são esses blogueiros, como eles funcionam. Tudo que é para eles trazer de notícia que vai contra o que eles querem anunciar, eles anunciam de forma desconfortável, nervosos, chateados. Vamos assistir o vídeo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode analisar nesta semana uma PEC sobre aborto e um pacote de leis contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Isabel Mega está com a gente. Isabel, pelo que a gente percebe aí dessa pauta, ela está em conformidade com a linha defendida pela presidente da CCJ, certo? Bom dia. Carol, sim. A presidente da CCJ, a deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, está na reta final do comando da comissão, então quer deixar uma espécie de legado atendendo a essas demandas do grupo dela, que é o grupo de oposição, e tentando nessa reta final, um mês aí para os trabalhos acabarem, emplacar diversas dessas pautas na CCJ. A CCJ, é sempre bom lembrar, ela não entra nas análises de mérito, ela apenas diz se uma proposta é ou não constitucional, mas digamos que é a porta de entrada de uma matéria aqui no Legislativo, então é a comissão tida como a mais importante, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí o governo precisa ficar bastante atento, Carol, porque tudo que a
deputada colocou na pauta, o governo não curte muito a ideia de ver essas propostas serem aprovadas, né? O que a gente consegue trazer do tamanho da oposição com relação a esses temas que devem ser colocados pela presidente da comissão, que está já naquele momento de despedida do cargo? A ideia agora que a gente vê é, na reta final, nos 45 do segundo tempo, tentar pautar ao máximo esses assuntos mais caros, porque muito provavelmente, se não pautar e não passar agora, não vai ser pautado ano que vem, porque aí troca o comando da CCJ, uma discussão que muita gente ali dentro do Congresso não está querendo fazer nesse momento, mas a CCJ está tentando pautar esses assuntos. Olha aí, eles ainda têm a capacidade de falar, a CCJ querendo pautar esses assuntos, como se fossem assuntos que não deveriam ter pauta, que não deveriam ser discutidos. Olha como eles são. Ainda bem que hoje a gente não é refém desses meios de comunicação onde eles só divulgam a informação que eles querem, onde as pessoas são porque não são mais, eram reféns somente da notícia que eles queriam passar. Hoje, tudo que está ocorrendo, a internet, as redes sociais hoje, elas mostram verdadeiramente tudo o que está acontecendo, então todo mundo tem acesso à informação verídica e não uma informação manipulada por essas redes que só comunicam, que só querem passar a pauta que eles acham que é devida e não a informação correta, o que realmente está acontecendo. Eles divulgam somente o que é benéfico e quando é algo que eles vai contra, é o que acontece aí, como ela acabou de falar.